As mulheres são maioria nas universidades, mas será que elas possuem a mesma presença nas pesquisas? Segundo dados da Unesco, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores do mundo. E no Universiência de hoje você vai ver a importante contribuição feminina para a pesquisa científica. E vai ver também. Hoje você vai entender para que serve o estudo da biologia. Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz desenvolve uma cartilha infantil informando medidas de prevenção ao novo coronavírus. E no nosso bate-papo, a trajetória de uma astrofísica conquistense que se destaca no campo nacional da ciência. Maioria nas universidades, no mercado de trabalho, sem dúvidas, as mulheres contribuem muito para a movimentação do mundo. E no universo científico, este principalmente. Na reportagem a seguir, você vai conferir a importância da contribuição feminina para a pesquisa científica e os próximos desafios. A presença da mulher nos níveis de formação educacional é uma realidade nos dias atuais, mas nem sempre foi assim. Ao longo dos séculos, mulheres precisaram lutar pela igualdade de direitos civis e o acesso aos bancos das escolas foi uma das conquistas. Na história recente, elas precisaram provar suas competências como mulheres cientistas. A mulher tem vários desafios na sociedade como um todo. E na ciência e na tecnologia não é diferente. Há um número muito pequeno de mulheres nessas áreas, ainda há bastante preconceito. Então, áreas como ciências, engenharias, computação, tecnologias da informação, por exemplo, são áreas ainda eminentemente masculinas. E se hoje a mulher na ciência é um tema que está cada vez mais em visibilidade, o caminho é trilhado com muita dedicação e esforço. Para a professora Elmara, dificuldades como falta de incentivo e preconceito são os principais desafios enfrentados pelas mulheres. Eu acredito que as meninas não são incentivadas desde pequena, em especial em suas famílias, a seguirem carreiras STEM. E as que conseguem seguir essas carreiras, conseguem se inserir nessas áreas, precisam provar diariamente que são muito boas. E precisamos de políticas públicas que incentivem as meninas a pesquisarem, a serem cientistas, a desenvolverem tecnologias. Vale a pena enfrentar estes desafios. De acordo com dados da Unesco, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores do mundo. Ainda que sejam minoria, muitas descobertas femininas serviram de base para o desenvolvimento e continuidade de estudos em várias áreas. Conheça agora o projeto criado pela professora Elmara de Souza. Atualmente eu trabalho no Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que é uma escola pública da rede estadual de ensino. Nós temos no Centro Juvenil as incubadoras de projeto. E na incubadora eu oriento projetos na área de desenvolvimento de games e aplicativos. Então a incubadora é um espaço em que os estudantes podem ser autores de projetos socialmente relevantes. O projeto mais recente desenvolvido na incubadora foi o projeto Ágora, que é um jogo colaborativo que tem o objetivo de ajudar os jovens a argumentarem, na competência de argumentar. Então é um jogo muito interessante, divertido, qualquer pessoa pode fazer o download na Play Store, ele é gratuito, e se divertir. Outro projeto, também desenvolvido por uma mulher, é o Conquista Frisbee, discos que voam nos céus da Bahia, da professora de Educação Física, Patrícia Rocha. É uma alegria, estar figurando entre os 50 finalistas de um prêmio tão importante, como é o Educador Nota 10. É uma alegria como professora, da escola pública, que tem uma história, uma trajetória na escola pública. Então, é uma alegria, claro, uma satisfação
justamente porque a gente compreende, né, como é importante investir nesse profissional, né, que faz tantas coisas acontecerem naquele ambiente de produção de conhecimento tão rico, né, que é a educação básica, que é a escola pública. Com essas histórias, fica fácil entender por que a participação feminina em diferentes mercados aumentou consideravelmente. Afinal de contas, E o lugar da mulher é onde ela quiser. Hoje você vai conferir a história de uma conquistense que desde cedo precisou superar muitos obstáculos, conseguiu vencer muitas barreiras, passou pela universidade pública, tornou-se cientista e hoje é destaque na Astrofísica Nacional. A entrevista foi gravada pouco antes da pandemia e você vai conferir tudo sobre esse bate-papo agora. Em nosso Papo Ciência de hoje, a gente tem a honra de receber uma ex-aluna da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e que hoje se destaca na sua profissão astrofísica pelo Brasil, que é a Eliade Ferreira. Eliade, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, agora como pesquisadora, como astrofísica. Mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente está acompanhando agora. O que é que faz uma astrofísica? Pois é, essa pergunta ninguém nunca tinha me feito. Às vezes as pessoas vão nas palestras para descobrir o que é, né? O astrofísico, ele trabalha com objetos celestes, né? Seja estrelas, outras galáxias. É o estudo do universo como um todo, da formação do universo, de todos os fenômenos físicos que acontecem no universo, tentando descobrir idade, né? A energia que esses fenômenos que acontecem, as estrelas morrem, as estrelas nascem, quanto de energia é gasto nisso? O que acontece quando a estrela morre? O Sol é uma estrela? Por que o Sol é menor do que muitas outras? E por que ele parece tão maior quando está próximo? E a nossa pesquisa é estudar o núcleo das estrelas, o núcleo das galáxias, descobrir se tem buracos negros ou não. Então, existem várias áreas dentro da astrofísica, a galáctica, que é para estudar fenômenos dentro da galáxia, e extragaláctica, que é para estudar fenômenos fora da galáxia. E o astrofísico é isso, é tentar estudar e desenvolver projetos dentro da área do universo, estudando estes objetos celestes. Como é que você avalia a importância de estar estudando essa área para a nível de conhecimento, para a humanidade? Que impacto pode ter na vida das pessoas? Em primeiro lugar, tem gente que fala assim, estudar as estrelas, e a minha área é estrela, né? Eu já trabalhei com estudo de extragaláctico, fora da nossa galáxia, mas qual é a importância de estudar o universo? Primeiro, o homem, ele pensa sempre muito em si, né? Nós somos muito egocentristas, então descobrir de onde viemos e daqui, podemos ir para outro lugar? Existe vida fora da Terra? Então, estas são as respostas, né? No meu caso, eu estudo a idade de estrelas recém-nascidas, a composição química delas, para tentar entender a formação da nossa galáxia. E, além disso, existem materiais desenvolvidos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que foram desenvolvidos na astronomia e na astrofísica. É importante. Então, a câmera fotográfica, o CCD, foi desenvolvido para imagens de objetos celestes. A gente aplica isso hoje na nossa tecnologia. Então, tem muita coisa na nossa casa que foi desenvolvido dentro da área da astrofísica, mas que o material, né, foi aproveitado para o nosso dia a dia. Então, não é só as estrelas, tem muita tecnologia por trás que a gente utiliza também. Com certeza. E eu quero aproveitar e falar o seguinte, você, antes de ter ingressado na universidade pública, na UESB, você veio de uma escola pública aqui da cidade. Como é que foi esse processo? Eu estudei na escola, hoje ela não existe mais com esse nome, no Colégio Estadual Heraldo Tinoco, é o atual Colégio da Polícia Militar. Então, como a maioria da população de Vitória da Conquista conhece, essa escola é localizada num bairro periférico, de alto grau de violência, né? O maior índice de assassinato de jovens é no bairro Patagônia, hoje em dia, aqui em Vitória da Conquista. Então, na minha época, nós já tínhamos o tráfico de drogas ao redor da escola. Então, foi um período em que a universidade era quase que impossível para nós. Não era nem mencionado pelos nossos professores como uma possibilidade. Só que eu tive outros professores que enxergavam potencial, não só em mim, mas em outros estudantes. E disse, olha, eu gostava muito de física já na época e me levaram, já me trouxeram, inclusive, com 15 anos para fazer um curso que era voltado para a formação de professores e pediram autorização e me trouxeram aqui na UESB. Foi a primeira vez que eu estive aqui, foi com 15 anos, fazendo um curso de formação de professores. Eu era a única estudante, né, de ensino fundamental, inclusive, não era nem médio. Então,
Por mais dificuldades que eu tenha tido, no ensino médio tinha que trabalhar durante todo o dia, estudar à noite. Na universidade não foi diferente, estudava à tarde, trabalhava pela manhã e à noite, até ingressar aqui como bolsista dos projetos de extensão e de pesquisa. Foi como a maioria da vida, como a maioria dos estudantes assim, é uma vida muito difícil, né, que depende muito dos programas de bolsas de assistência estudantil voltados à pesquisa, mas que não impossível. Então, eu acho que hoje em dia é mais fácil esse acesso, porém as dificuldades devem ser muito parecidas, e aí é o que eu falo para os estudantes que estão cursando e que vão entrar, não desistir no primeiro obstáculo, né? Que foi o que aconteceu comigo, eu não desisti. Aproveitando que você falou essa questão de obstáculo, a gente estava conversando antes da nossa entrevista que você comemorou mais a sua isenção na inscrição do vestibular, mais do que o próprio resultado de ter ingressado na universidade. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Quando eu me inscrevi, eu queria me inscrever para o vestibular, né? O valor da inscrição, para mim, era quase que impossível fazer isso, porque eu iria tirar do sustento da minha casa. Que a minha mãe éramos eu, minha mãe e minha irmã na minha casa, mãe separada com 2 filhas, enfim. E aí, a minha única oportunidade de ingressar aqui era se alguém pagasse para mim ou se eu não tivesse que pagar a inscrição. E aí tive a oportunidade da isenção na inscrição. E eu me lembro de, no dia que saiu o resultado, eu ligar tantas vezes que o rapaz que atendia o telefone já sabia, conhecia sua voz. já sabia minha voz. Não, ainda não saiu. Quando ele deu o resultado, eu me lembro de ter pulado muito pela casa, de comemorar muito, porque eu sabia que eu era capaz de passar. Eu só não sabia se eu teria condição de pagar. Então, eu precisava daquela oportunidade. Eu recebi uma notícia muito boa da assistência estudantil daqui, que agora os alunos quilombolas e indígenas não pagam mais a inscrição de vestibular. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu acredito em potencial em todos os lugares. E acredito que muitas pessoas não tenham ingressado no passado em função dessa não possibilidade de pagar uma inscrição. Então, eu acredito muito nas oportunidades que a universidade pode oferecer para a gente nesse sentido. A gente aproveita agora também para falar de um assunto que, inclusive, é muito pautado nas suas palestras. Inclusive, teve uma palestra sua no Mato Grosso. No Mato Grosso. Onde teve um grande número de participantes, que é também da questão da mulher que sofre assédio no meio acadêmico. Fala um pouco para a gente a respeito disso. Eu estive na SBPC, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, falando sobre a questão do assédio sexual e moral às mulheres na academia, né? E esse dentre todas as minhas palestras, a mais pedida é falar sobre mulheres na ciência, e sempre que falo sobre isso eu linko com a questão do assédio. E no Mato Grosso do Sul foi especificamente sobre assédio, porque eu passei por esse episódio. Quando eu estudei na UESB, eram 32 homens e 8 mulheres, e a gente não notava, né? Porque é comum, e tudo que é comum a gente não percebe. Até que houve um início no Brasil e também nos Estados Unidos veio aquele Me Too, questões falando sobre o assédio no cinema, e essas coisas começaram a ecoar por aqui. E eu fui assediada durante o meu mestrado, na minha primeira tentativa, quando eu saio da UESB, eu fui assediada no Rio Grande do Norte. E eu fiz a denúncia do meu professor, e foi um dos primeiros casos de denúncia, né, de assédio sexual no Brasil. E quando eu falo sobre isso, normalmente forma-se uma fila de meninas para pegar o microfone, para pedir ajuda, para saber como fazer. E agora eu tenho notado gestores me procurando, inclusive aqui na Bahia houveram já 4 universidades me procurando sobre como podemos, dentro da universidade, preparar os nossos docentes também para receber essas mulheres em cursos que são majoritariamente masculinos. Então, dada essa minha experiência negativa, eu trago o meu relato, o que eu fiz, o que eu não faria para que essas meninas façam diferente e como essas instituições podem enxergar essas meninas, né? Então, essa é uma das palestras que eu mais falo, é sobre mulheres na ciência. A gente representa apenas 30% dentro das ciências exatas, de um mundo 50-50, homens e mulheres, a gente está falando só de 30%. Nós não somos menos capazes, a gente só não tem a mesma facilidade por sermos impedidas desde pequena. Isso não é para você. Você é uma menina, você não pode fazer isso. Então, a gente está tentando mudar essa mentalidade dentro da universidade e também mostrar para as meninas que elas são capazes. Não é uma questão de inteligência ou é uma questão de não poder. É uma questão de veto. Elas são vetadas de fazer isso.
Você sente que é difícil discutir sobre isso dentro do meio acadêmico, por exemplo? Depende de onde eu esteja. Se eu estiver numa palestra para discentes, isso não é difícil. Se eu estiver falando para docentes, isso é muito difícil. Se eu estiver falando para gestores, isso é muito difícil. No Mato Grosso, teve gestor que levantou, bateu a porta e saiu. Porque é muito difícil você vir em algo que nunca se mexeu e que estava teoricamente funcionando muito bem, e alguém vem para você e diz, não, estava funcionando muito bem para você que está ali no seu lugar confortável, de hétero branco, né, dominante na ciência. Para uma menina que tentou entrar e que desistiu no meio do caminho em função de ter sido assediada, não é fácil. Isso é muito difícil. Então, falar com gestores é mais difícil, porque eles temem a dizer que não é bem assim, que não existe. Já falar com meninas assediadas é muito mais fácil, falar com discentes que estão abertos, né? Até com meninos também, que estão abertos a entender que a dificuldade que as meninas passam é muito mais fácil. Então, existem duas palestras, tem aquela que são para os gestores e tem aquela que são para os discentes. Agora vamos voltar a falar da sua experiência aqui dentro da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A gente está aqui na biblioteca do campus de Vitória da Conquista. Quando você entra nesse espaço, o que vem à sua cabeça? Eu entrei e é engraçado como eu tinha a noção de que era muito maior, né? Quando a gente está na universidade, é aquele mundo, é aquele universo que você para e pensa assim, nossa... E quando eu saí daqui, eu tive a impressão de que eu não tinha estudado ainda tudo que eu tinha que estudar. Eu tinha a impressão de que eu tinha que ter ficado aqui mais tempo. E quando eu volto agora, tá uma mistura de sentimentos, porque eu tenho muita gratidão pelos funcionários. Eu me lembro que tinha o pessoal que servia café nos setores e eu ia tomar, pelo cerimonial, né, que eu fazia muitos eventos aqui voltados para divulgação científica, ajudava na semana de física, e voltar à biblioteca, aquele lugar que a gente vinha para se matar de estudar, que hoje é tão pouco buscado em função da tecnologia que a gente tem na mão. É uma sensação de gratidão. Eu voltaria aqui para dar 1000 palestras, eu falaria 1000 vezes sobre a minha experiência, sobre qualquer assunto que eu possa levar algo a mais para a vida das pessoas. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Jornalismo dinâmico, focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. O WESB Notícias é de segunda a sexta, às 11h50 da manhã e às 6 da tarde, aqui na sua TV WESB. E para você que tem crianças em casa e está com dificuldades para explicar a respeito da Covid-19, confira dicas especiais na reportagem de Natália Carneiro. Oi, gente! Se para muitos adultos está difícil entender e seguir as normas de prevenção do novo coronavírus, imagine para as crianças. E essa difícil tarefa sobra para os pais. Pensando nisso, a Editos, a editora da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, lá em Ilhéus, lançou a cartilha infantil Juntos contra o Coronavírus. Elaboramos uma cartilha voltada para o público infantil, com informações, uma linguagem adaptada, que podem auxiliar os pais e educadores em sanar essas dúvidas e tranquilizá-las. Tenho certeza que esse período vai passar, mas para que isso ocorra o mais rápido possível, vamos seguir as dicas e orientações dos órgãos sanitários. Para ser atraente e de fácil entendimento para a criançada, a cartilha infantil passa por uma fase muito importante, o processo criativo. Fizemos essa parceria com a editora Editos, que disponibilizou esse material através da plataforma Editos Digital na parte de saúde. E levando em consideração que o nosso público é um público infantil, a linguagem da cartilha é uma linguagem clara,
uma linguagem lúdica e uma linguagem objetiva. Além da cartilha Juntos contra o Coronavírus, os pais têm algumas opções para incrementar nesse aprendizado. A melhor maneira que as famílias podem tratar desse assunto de coronavírus é ensinar brincando, por meio de contação de história, música, jogos, brinquedos, brincadeiras, até mesmo na prática, ensinando, usar o álcool gel, usando a máscara. Noêmia é mãe de meninos e conta pra gente como foi conversar com seus filhos sobre a pandemia. Eu precisei dizer para o maior, para o mais velho, que tem 11 anos, que realmente era uma situação muito atípica que estávamos vivendo e que ele não tinha como manter a mesma rotina. E para o meu filho de 2 anos, eu disse que era um bichinho, que lá fora tinha um bichinho e que a gente não poderia mais sair. A cartilha infantil Juntos contra o Coronavírus está disponível em PDF gratuitamente no site da Editos e também nos destaques do Instagram da editora. Prática e acessível, né? Que tal contar uma historinha diferente para o seu filho hoje? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! E chegou o momento da gente conferir o quadro Curiosidades do Universo Acadêmico. Vamos acompanhar? Oi, Cris! Olá para você que acompanha o Universiência. Olha eu aqui de novo trazendo mais uma curiosidade para você. Você sabe a diferença entre CA e DCE? Não? Fique tranquilo, vou te explicar agora. Mas antes, precisamos saber o significado dessas siglas tão importantes. O CA nada mais é que um centro acadêmico e o DCE é o Diretório Central dos Estudantes. Eles são responsáveis por representar os alunos de sua instituição de ensino superior. Mas vale lembrar que os DCEs devem existir em instituições de ensino que tenham mais de 4 cursos de graduação. Já o CA é uma entidade representativa dos estudantes de um respectivo curso ou departamento. O CA deve representar os discentes, fiscalizar a instituição e principalmente o que envolve o curso em si. Contudo, os dois são entidades criadas pelos alunos e para os alunos, que têm os seus estatutos, mas que se diferenciam em relação à abrangência de pessoas. Enquanto os CAs representam apenas um curso, os DCEs representam todos os cursos de uma instituição de ensino superior. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas caso você tenha alguma curiosidade sobre a universidade, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 77-3424-8763. Repetindo, 77-3424-8763. Tchau, tchau! E daqui a pouco o Universiência volta. Não saia daí. Você que está se preparando para o Enem não pode perder a nova faixa educativa da TV UESB, Hora do Enem. Dicas, informações, resolução de questões e muito mais. De segunda a sexta, às 11h15, aqui no seu canal 4.1. TV UESB com você na Hora do Enem. Informação, formação e conhecimento. Realização TV Escola. E a TV Olhos d'Água desenvolve um quadro interessante. É o Para Que Serve? E nesta edição explica pra gente a importância do estudo da biologia. Vamos conferir? Eu pergunto, para que serve a biologia? A biologia é a ciência responsável pelo estudo da vida. Desde uma única célula até grandes animais, ali está a biologia. A origem, evolução, constituição, funcionamento e as interações existentes entre os diferentes seres vivos são também aspectos que ela aborda, que ela estuda. Ela também estuda o que a gente chama de fatores abióticos. São fatores que não são vivos, mas que possuem a capacidade de interferir na existência da vida.
Moléculas, substâncias, eventos biológicos e até mesmo ações causadas pelo homem também contemplam o estudo desta ciência. Por que a biologia é tão importante para a sociedade? Foi através da biologia que conseguimos avançar em vários sentidos para que pudéssemos descobrir novas maneiras de tratar doenças, como animais e plantas funcionam, a melhor forma de preservar o meio ambiente e entender o funcionamento de processos biológicos importantes. Ela tem trazido grandes benefícios que nos ajudam a entender melhor como tudo funciona e nos traz muito conhecimento. Então a biologia, ela tem buscado entender fenômenos da natureza, e isso ocorre por meio de um mecanismo que a gente chama de método científico. Primeiramente, há a observação desse fenômeno na natureza. Após a observação, se formula uma hipótese, na qual se busca as possíveis respostas ou explicações para aquele fenômeno. Essas hipóteses devem ser testadas por meio de um experimento científico ou mesmo testes matemáticos. Após todo esse processo, temos a conclusão, que é o momento em que a hipótese ela é confirmada ou não. E aí a gente passa a entender um pouco melhor esse fenômeno da natureza. Ao final, a divulgação dessas etapas ela é feita por meio ou de artigos científicos, ou em palestras em eventos, ou em publicação em livros didáticos que permitem à comunidade ter acesso a esse conhecimento gerado. É e sempre foi através de pesquisas e estudos científicos que o mundo tem se guiado, por exemplo, no combate à ainda desconhecida Covid-19. E é dessa forma que os biólogos, como os cientistas, buscam desvendar as peculiaridades do novo coronavírus e seus antídotos, gerando assim um novo conhecimento que possa ser aplicado ao controle desse vírus e assim salvar vidas. Ao lado de dados sérios, que são divulgados cientificamente através da internet, correm também diversas notícias falsas sobre a doença. Então, ao lado da imprensa, divulgadores científicos como biólogos têm tido um importante papel na informação e esclarecimento da população quanto aos novos conhecimentos gerados e no combate às fake news. De onde vem o coronavírus e por que as pandemias têm surgido num ritmo cada vez mais crescente? Bom, os vírus, eles são seres parasitas. O que isso quer dizer? Eles necessitam de outro ser para sobreviver e se multiplicar. Diferente de bactérias, plantas e animais, os vírus não possuem célula. Sua composição é bastante simples, eles possuem apenas o seu material genético e uma camada que os protege, que é formada por proteínas e por lipídios. Os coronavírus são uma família de vírus conhecida há muito tempo, responsável por desencadear doenças respiratórias, desde os resfriados comuns até a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS. Vale salientar que os coronavírus são vírus conhecidos como vírus zoonóticos. O que isso quer dizer? Que eles podem ser transmitidos entre o ser humano e outros animais. Porém, isso não ocorre com todos os coronavírus, sendo conhecidos somente alguns tipos que circulam apenas entre animais. Recentemente, um novo tipo de coronavírus foi descoberto, o SARS-CoV-2, o qual tem causado mortes e também bastante preocupação. A Covid-19, vocês já devem ter ouvido falar bastante, é uma doença causada por esse novo coronavírus que, assim como outros desta mesma família, é capaz de provocar infecções que afetam o sistema respiratório. Algumas evidências genéticas confirmaram que esse vírus ele teve origem em morcegos antes de passar para humanos. Por quê? Porque o seu material genético é muito próximo do coronavírus tipo SARS, que já ocorrem em morcegos e que já haviam sido descritos por cientistas desde 2015. Estudos científicos apontam que após o surgimento de algumas mutações nesse vírus vindo de morcegos, a sua transmissão passou a ocorrer tanto de morcegos para humanos como entre humanos. Rapidamente, a Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a uma pandemia. Até o dia 31 de maio, quase 6 milhões de casos haviam sido confirmados em todo o mundo e mais de 360 mil mortes. Apesar do distanciamento social e o diagnóstico imediato serem medidas importantes e já testadas para o controle dessa nova doença,
estudos que busquem analisar o local de sua origem, a relação desse novo coronavírus com outras doenças virais e como ele se adapta a diferentes lugares por meio de mutações, podem ajudar a nos entender a progressão da Covid-19, bem como servirem de base para o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e o seu mapeamento. É com esse conhecimento que a biologia pode contribuir para o controle da pandemia de Covid-19. Eu gostaria de saber qual a relação entre a degradação ambiental, o crescimento populacional e as mudanças de hábitos de vida com as pandemias. Além disso, com a Covid-19, o que muda em relação aos hábitos de vida? A gente sabe que a ação humana acaba interferindo no meio ambiente, de uma forma positiva para o próprio ser humano, provendo, por exemplo, a infraestrutura para o crescimento da população, mas ruim para a natureza, por outro lado, porque a gente acaba precisando desses recursos e causando por isso desmatamento e invasão de territórios antipreservados. Muitas vezes acaba que esse território invadido, que a gente precisa ocupar, é um território já ocupado previamente por uma população de animais, é do seu habitat natural. Hoje se sabe que um determinado animal só passará a causar vírus em humanos quando interferimos diretamente sobre sua população. De que forma? Quando é uma interferência que causa um aumento ou uma diminuição dessa população. Acaba que esse vírus pode escapar. E uma vez escapando, ele pode ter um efeito negativo em outros seres vivos, como o que está acontecendo agora com o coronavírus nos seres humanos. O melhor era não interferir na natureza. Temos que ter, portanto, uma consciência ambiental, saber que as nossas ações elas têm um impacto. Temos uma população humana grande hoje no mundo, grandes áreas são necessárias para suprir a alimentação de toda essa população, mas o hábito de desmatar áreas tem causado degradação, tem causado mudanças climáticas e essas mudanças acabam liberando vírus e bactérias até então desconhecidos entre nós. É necessário, na verdade, aliar tanto o progresso, o crescimento populacional, o desenvolvimento de tecnologias, mas também saber do nosso papel como ser pertencente à natureza, na conservação ambiental. A gente sabe que a pandemia do coronavírus afundou bolsas, sacudiu mercados, fechou países e colocou sistemas de saúde à prova. É necessário assumir ações mundiais rápidas de contenção, como o distanciamento social, porque nesse ritmo será cada vez mais comum um vírus ou uma bactéria causar um novo surto. A preocupação não está somente na capacidade desses organismos de infectarem, mas o quanto a gente, no dia a dia, estamos em contato com diferentes pessoas que propagam esses agentes entre nós. O que estamos passando com a Covid-19, gente, não é nenhuma novidade. Outras doenças extremamente contagiosas já mataram milhões de pessoas e não desapareceram, apenas aprendemos a conviver com ela. A Organização Mundial de Saúde calcula que ainda seja necessários alguns meses para haver uma vacina eficiente contra o novo coronavírus. Isso significa que até lá, hábitos de contenção social e o estímulo a avanços tecnológicos ainda vão ser necessários. Temos de olhar para nós e ver o quanto ainda é necessário evoluir na medicina, na tecnologia, no conhecimento da biologia e como uma comunidade global, para que surtos como este sejam, na verdade, evitados e mais rapidamente controlados. Bom, pessoal, espero ter contribuído para a compreensão melhor de vocês para que serve as ciências, como a biologia. A gente viu que são importantes e essenciais para entender fenômenos cotidianos. E não se esqueçam, são as ciências como a biologia que permitem à humanidade compreender melhor a natureza que nos rodeia e a sua própria natureza. Isso nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor e uma vida de forma sustentável. Viva a ciência! Até a próxima! O Univerciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!